pessoal, bem-vindos a mais um Time Talk by LM, o seu canal do empreendedorismo. Estamos de volta com as nossas entrevistas presenciais, né? Depois de um longo tempo, né, de lives, então agora finalmente voltamos ao nosso formato novo, né? E a gente preparou tudo com muito carinho, também com todo o cuidado, álcool gel, higienização, tudo como manda o figurino. Mas eu estou hoje muito emocionada porque eu estava com muita saudade, né, da gente conseguir voltar ao nosso formato, trazer nossas entrevistas como a gente está acostumado, então eu espero que vocês gostem. E hoje eu quis trazer para vocês, já que é um programa, vamos dizer assim, inaugural, eu quis trazer uma pessoa muito especial, que além de um grande amigo, uma pessoa humana maravilhosa e um baita de um profissional. E como ele tem uma história muito legal da vida empreendedora dele, como ele chegou, né, à parte da advocacia, então acho que vocês vão curtir muito essa nossa entrevista. Então, bem-vindo, Paulo Dias. Muito obrigado, Cláudia. É um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui conversando no teu canal. Eu já tinha falado para o pessoal de casa que tu tem uma história bem legal nessa parte empreendedora. Eu já te apresentei, né, falando que tu é fundador, né, do escritório Dias e Paim Advogados, mas eu acho que o pessoal de casa e eu também, né, queria saber como é que tu chegou a essa parte da advocacia, né? Eu já sei de bastidores, né, que tu trabalhava na indústria farmacêutica, mas se sempre foi nesse nicho que tu trabalhava, se tu almejava a ir para o direito ou isso foi uma surpresa para ti? Cláudia, eu trabalhei 20 e poucos anos, quase 25 anos na indústria farmacêutica, e em um determinado período eu pensei em fazer um concurso, que eu acabei nem indo fazer a prova, mas eu fiz aulas de direito constitucional, direito do trabalho, direito civil, eram noções básicas, e ali eu comecei a me interessar pelo direito propriamente dito. Na época eu fazia faculdade de Química. Ah, que legal. É uma área completamente diferente. Sim. E uma das cadeiras que eu fazia na faculdade de Química eram aquelas cadeiras em comum com outras disciplinas. E aí eu encontrei um amigão meu, o André, e ele fazia faculdade de Direito, ele me falando do curso e tal. E um belo dia, numa aula, ele me falando do curso, e eu disse, olha, tu me convenceste, vou fazer faculdade de Direito. Aí me levantei e disse, onde é que tu está indo? Eu disse que eu vou cancelar o curso e vou me inscrever na faculdade de Direito, vou fazer vestibular. Ele, mas tu tá louco, Dias? Eu falei, não, é o que eu vou fazer, tu me convenceu. Não, mas deixa eu explicar. Tia, não precisa me dizer mais nada, que qualquer coisa que tu me disser, agora eu mudo de opinião. Eu vou fazer faculdade de Direito. Naquele momento eu tranquei a faculdade e estudei para o vestibular e entrei na faculdade de Direito. E desde aquela época eu já almejava entrar na área trabalhista. Então fiz a faculdade, foram alguns anos de curso, e eu fui trabalhando na indústria farmacêutica. Na indústria farmacêutica eu fui promovido a gerente, aí eu aprendi a trabalhar com equipes, com liderança. A indústria farmacêutica ela é recheada de noções e vivência de marketing, metas extremamente audaciosas, ou seja, os profissionais eles se desenvolvem sempre num padrão elevado em termos de burocracia, responsabilidade, entrega de prazos, que muito tem a ver com a advocacia. Sim. Então, eu estava na época, eu tinha concluído a faculdade de Direito, eu estava indo num laboratório e cheguei à seguinte conclusão, eu preciso sair dessa empresa para poder fazer a minha transição de carreira. Porque na época eu era gerente e a carga de trabalho ela era muito elevada e eu não conseguia estudar Direito. Então eu já estava formado, eu queria fazer um pós-graduação e me especializar. E assim eu fiz, eu troquei de empresa, passei a ganhar muito menos do que eu ganhava anterior. Então todas essas decisões, Cláudia, são decisões bem difíceis. Bem difícil. As pessoas olham de fora, pô, que sorte que tu teve. E às vezes as pessoas não sabem, ou que tu tens o dom da advocacia. Na verdade não é dom. Dom é se Deus te dá aquela mensagem divina e tu não tem esforço nenhum. Sim. Então, se é uma pessoa comum, então tu tem que ter muito trabalho, muita persistência, muita luta para se qualificar e correr alguns riscos. Sabe que quando eu escolhi ir para a parte autônoma, eu não tinha essa preocupação, porque o meu salário era horrível.
Aí eu troquei um salário horrível para não ganhar nada também, porque, claro, como perita, né, e eu comecei como perita do juiz, né, então até tu receber tinha que ter o capital de giro, enfim, né, mas realmente é muito difícil a gente dar um passo saindo de funcionário ou ganhando um salário pouco, médio ou alto. Eu acho que a decisão é difícil ou igual. Né? Porque... E na época o meu salário era bem alto. Então. Era salário, carro da empresa, um pacote de benefícios. Sim. E quando eu dizia que eu ia largar toda aquela estrutura que me agasalhava, 100%, né, os familiares, graças a Deus, sempre me apoiaram. Minha esposa, a Patrícia, meu filho, a minha mãe, irmãos, sempre disseram, olha, o que tu for fazer, tu vai fazer bem feito. Ai, que bom. Mas todos, sem exceção que eu falava, diziam que eu era louco. Todos. Por quê? Tu arriscar todo aquele pacote de benefícios, um salário alto e uma história profissional, é uma história que daria muitos anos ainda, né, de empregabilidade, num bom nível, bom padrão. E crescimento lá dentro. Crescimento ainda, né? Dentro da companhia, que eu recusei algumas promoções, justamente porque eu não poderia sair do foco. E essa é a mensagem que hoje nós queremos passar com esse vídeo, é que assim, quando tu tens um sonho, quando tu tens um projeto, e realmente tu estás determinado a ingressar naquele projeto, tu tem que traçar uma linha daquilo que tu quer planejar e não pode mudar o foco, por mais assustador que seja, por mais medo que dê. Então imagina, cada promoção que eu poderia ter, o meu salário aumentava muito. E cada vez que tu dá um não, ele dá um aperto no peito, porque aí tu fica aquele diálogo interno. Será que eu estou tomando a decisão certa? Porque hoje nós vemos muitos advogados que infelizmente passam dificuldade, né, não conseguem ter uma renda que consiga trazer a satisfação de todo o investimento que eles fizeram no curso. Então sempre dá um aperto no peito. Então é uma guerra interna. Não, eu preciso seguir o foco do meu projeto. E ao mesmo tempo o medo, e se não der certo? Aí vem, lógico, e tu tem que ter uma disciplina estratégica, porque tu não sai ganhando dinheiro. Exatamente. Então, assim, quando tu resolve abrir um escritório, tu tem gastos em investimento. Então, tu tem que guardar dinheiro, tu tem que aprender a guardar um pouco de dinheiro, porque tu precisa te manter durante aquele período, ainda mais quando tu tem uma família. Então, cada decisão dessa, de não aceitar uma promoção, uma troca de emprego, e graças a Deus, quando tu executa um trabalho com alguma qualidade, tu é visto em qualquer ambiente profissional. Então, são decisões bem difíceis. Aí, Cláudio, o que acontece? Aí eu tracei na linha do tempo, um ano antes de eu trocar de carreira, um ano antes eu tracei na linha do tempo, disse, olha, daqui a um ano, no mês tal, eu vou pedir para sair. Olha só. Cada vez que eu pensava nisso, vinha aquele aperto, aquele medo. Aí eu recalculava tudo de novo. Nossa, mas olha só, eu estou fazendo tudo certo, sei os caminhos. Qual que é o caminho? É atender bem as pessoas. É primeiro tu te qualificar e atender bem as pessoas. Eu digo, não, vai dar certo. E aí tu começa, cada dia te convencendo, até que chegou no mês que eu determinei que eu ia sair, e eu já tinha me convencido. Aquela conversa interna, eu já tinha me convencido que esse período já tinha passado. Então, me desliguei, o meu chefe me disse que eu era louco. Não, tu tá louco, aqui tu vai ter um baita futuro. Eu falei, sim, mas é o que eu me preparei para a vida inteira. Ou seja, quando tu tens um projeto, tu tem que ser definitivo naquilo que tu quer e não sair em nenhum momento do foco. Eu acho que esse é um dos caminhos de tu obter o sucesso que tu quer, seja em que ramo for. Aí o que eu fiz? Convidei o meu afilhado, que também era advogado trabalhista, que é o Diego, que é uma pessoa brilhante, de um caráter fantástico, a pessoa que eu tenho mais alta confiança, e que existem pessoas que têm um nível de inteligência, é que nem nós estávamos falando há pouco do teu esposo, o Zé. O Zé é uma pessoa com uma inteligência fora do comum. Difícil para algumas pessoas é manter juntos a genialidade com a humildade, né? Que é o caso do Diego e do Zé. Então, chamei o Diego para abrir um escritório junto comigo,
Nesse primeiro momento nós não tínhamos escritório, então nós atendíamos, eu ia até a casa dos clientes, depois passamos a utilizar o espaço da OAB. Que bacana a OAB Trend, ele tem salas disponíveis para os advogados atenderem gratuitamente os seus clientes. Tudo isso já está dentro do pacote, né, que tu paga da anuidade. Então, às vezes nós escutamos algumas críticas, o valor da OAB é alto. Eu acho que pelo que a ordem oferece, eu acho que é muito bem investido esse valor. A OAB nos oferece uma estrutura muito grande, então nós passamos a utilizar todos os espaços possíveis da OAB, até que nós optamos em abrir um escritório próximo da Justiça do Trabalho. E aí, Cláudia, entra algumas situações. Primeiro, quando o advogado vai escolher abrir um escritório ou ir para um determinado segmento, eu acho que o segredo de obter sucesso passa por te qualificar ao máximo, ou seja, nós temos que ser bons naquilo que nós fazemos. Sim. Isso é fundamental. E não tem outro caminho diferente de ser bom do que estudar, estudar, estudar e se qualificar. Não tem outro caminho. Inclusive, fiz cursos de cálculo junto com a professora Cláudia, que até hoje eu chamo de professora. Pô, mas o que um advogado quer fazer um curso? Não quer te tornar bom, tu tem que fazer um diferencial. Então nós nos propusemos a fazer peças bem mais elaboradas, entrevistas sob medida, manifestações de documentos e todos os prazos e recursos sempre com atenção e com carinho, porque nós acreditamos que esses diferenciais, eles produzem resultados diferentes nas peças. Tu tem uma relação com o teu cliente de total transparência, de confiança, de amizade, dentro das possibilidades do horário comercial, sempre retornar. Às vezes tu não consegue atender na hora, mas sempre retornar. O desafio é que quando o número de processos ele atinge um patamar alto, o difícil é tu conseguir atender a todos de uma forma boa. Sim. Mas aí o desafio maior ainda para o escritório é criar estrutura para que isso continue. Porque muitas vezes tu tem a fórmula do sucesso, que não precisa ser única, cada escritório tem a sua, cada profissional tem o seu, mas aquilo que te levou ao sucesso, muitas vezes tu acaba mudando. Verdadeiro, sim. E depois tu culpa o destino, tu culpa a crise. E na verdade tu acabou te afastando dos valores que te levaram até ali. Exatamente. É difícil tu manter um nível de atendimento com 1.000, com 1.500, com 2.000 clientes? Sim, cada vez mais difícil. Mas aí tu tem que criar estruturas dentro do próprio escritório para que essas pessoas sejam atendidas e que o cliente se sinta valorizado. Aí, Cláudia, começamos a atender e abrimos um escritório, que hoje eu sou vizinho da Cláudia. Nós somos vizinhos de porta, nós temos 2 salas e hoje a Cláudia é minha perita também, da mais alta confiança. Então, assim, algumas decisões que o advogado tem que tomar e que podem conduzir ao sucesso que ele tanto quer, primeiro, já falamos da qualificação. Segundo, o desejo verdadeiro e sincero de fazer o melhor pelo teu cliente. Então, eu acredito muito na vocação, de tu fazer o melhor e desejar ajudar as pessoas. Tem pessoas, nós somos um escritório trabalhista e temos uma estrutura interna do escritório que consegue atender a área de família, consumidor, previdenciário. Nós temos advogados da nossa estrutura que fazem essas áreas. Só que muitos desses clientes, eles passam por uma filtragem por mim e às vezes o cliente quer se separar e aí ele vai me contando, eu devo ter sido padre em outra vida, que as pessoas se confessam, né, Cláudio? E em muitos casos, depois de ouvir todo o relato, eu digo, não, tu não vai te separar. Tu é apaixonado pela tua mulher, tem sentido. E muitas vezes nós conseguimos reverter. Aí tu diz assim, mas Paulo, tu é louco, tu está abandonando uma causa. A gente nunca perde quando tu faz a coisa certa. Sim. Eu não posso perder a confiança que as pessoas têm no meu trabalho. Claro. Então, primeiro é qualificação, a pessoa ter aquela vocação de querer ajudar. E terceiro, escolha do local. Seja de fácil acesso para o cliente. Se der para ser próximo à Justiça do Trabalho, melhor ainda, com uma questão de mobilidade.
e se conseguir ter estacionamento próximo ou dentro, melhor ainda. Então, esses detalhes, Cláudia, são importantes. Né? A gente tenta até facilitar, mandar prontinho pelo WhatsApp o endereço, a pessoa que vem de ônibus, já botar os ônibus e as linhas que passam. Então, assim, temos que criar mecanismos para que as pessoas cheguem, dar um bom atendimento, tentar ter uma equipe que faça a audiência, a equipe de audiencistas que sejam bons naquilo que fazem. Nós temos colegas que fazem só execução, que sabem muito mais do que nós. Então, tu tem um time que tenha competências diferentes, que as pessoas sejam boas naquilo e que tu respeite a forma de cada um ser. Perfeito, isso é muito legal. E pegar um pouquinho a tua fala, que eu achei muito importante, de como a gente chegou até aqui, né, o profissional, né? A gente às vezes tem que se repensar mesmo, que tu mesmo falou. Às vezes a gente conquista aquele cliente porque é tu que faz o atendimento, no meu caso eu que faço o cálculo, né? Aí tu começa a crescer, e crescer não é fácil, a gente sabe que não é fácil crescer. Tu começa a crescer, e daqui a pouco quando vê, poxa, não sabe nem quem que está fazendo o cálculo, não sabe quem está fazendo o atendimento, aquele carinho todo que o Dias tem, de repente não conseguiu passar para os colaboradores dele. Então a gente tem que ter esse foco de todos os nossos colaboradores, porque se a gente quer crescer a gente tem que ter, né, os colaboradores, eles ter a nossa cara, né, a nossa filosofia, melhor dizendo, né. E eu acho que isso é o mais importante, que muitas pessoas que eu vejo, profissionais de diversas áreas, eles acabam se quebrando no meio, e até a gente vê falatórios, que daí é chato, né, que a gente vê comentários, que eles não cuidam disso, né. E uma coisa interessante, Cláudia, assim, nós sempre temos que tentar ser os melhores naquilo que a gente faz em qualquer segmento. Sou aluno, eu fui teu aluno, então tu tentar ser um bom aluno, tentar estar ali com desejo de aprender. Por quê? Porque mesmo na condição de aluno, tu consegue ter visibilidade pelo próprio professor. Sim. E acabamos por esse caminho indo para a TV. Então, assim, é sorte nós termos ido para a TV, com toda certeza. Tem tanto advogado bom aí, mas muitas vezes o acesso que tu passa a ter por uma rede, tanto rádio quanto TV, ele passa por tu ter tido uma condição de aluno, tu ter te destacado não para querer aparecer, mas às vezes as perguntas certas para poder aprender, porque você aprende todos os dias, tu acaba indo para a TV, para a rádio. O jornal Metro, inclusive, teve uma edição do Dia do Trabalho, tinha a presidente da Fieres, o ministro do Trabalho e eu. Então, assim, nada paga o reconhecimento. Lógico, tu tem que ter um estudo diário, porque imagina um programa de rádio e TV com perguntas ao vivo, as perguntas chegam na hora. Sim, nem sabe o que está vindo. Então, assim, tu tem que te qualificar. Talvez algum dia tu não saiba responder, o direito do trabalho é muito amplo. Só que quanto mais tu te qualifica, a sorte ela te acompanha. E muitas vezes as pessoas nos perguntam, pô, deve ter muita ação que vem por causa da TV. Claro que não. Porque não é propaganda na TV, tu presta um serviço de utilidade pública. Só que o fato de tu estar na TV respondendo dúvidas e a forma como tu responde, as pessoas te veem como alguém que estuda e domina o conteúdo. Então isso dá confiança para o cliente que tu tem. Sim. E a confiança é um bem imaterial. Aí depois acabei, o FEMARGS, já fui aluno, assisti muitas palestras no FEMARGS. O FEMARGS é uma instituição maravilhosa, que tem um nível de excelência. E aí fui convidado recentemente para dar um curso com o professor Rodrigo Galia, que também foi meu professor, inclusive no pós-graduação. Rodrigo Galia é uma mente brilhante. Dei um curso sobre assédio moral no trabalho. Que legal. Que é uma das realidades, infelizmente, da situação do Brasil. Hoje no Brasil, a cada 3 horas morre um trabalhador por acidente de trabalho. E muitas vezes o acidente de trabalho é por estresse e pela pessoa estar com um nível de esgotamento que acaba se descuidando. Então é um curso que inclusive o FEMARGS está dispondo e todos estão convidados a assistir. Então, ele já foi gravado. Foi gravado e já está disponível. Lá no site da FEMARGS. No site da FEMARGS. Então foi uma honra também que recentemente aconteceu. Que bacana. E agora o desafio
na Comissão de Direito do Trabalho da Associação Brasileira dos Advogados. Sim, e a comissão, assim, tu já está a par, assim, como é que vai ser o andamento, as reuniões, as propostas, as ideias que a ABA tem, esses desafios? O grande objetivo da nossa comissão é trabalhar em prol do advogado, nesse primeiro momento. Sim. Porque nós vemos assim, um país com tantas reformas trabalhistas, desde a primeira, e não para de ter reformas que retiram direitos sociais. Só tem um caminho para o advogado trabalhista poder vencer todos esses obstáculos. É conhecimento, estudo e qualificação. Então o objetivo dessa nossa comissão, aliás todos estão convidados a participar, o objetivo é nós nos qualificarmos. Então nós já temos o corpo todo formado da nossa diretoria da comissão, os integrantes todos são muito bem-vindos, então nós vamos ministrar cursos, palestras, seminários. Quando essa pandemia der uma regredida, aí vamos fazer presencialmente um congresso grande. Opa. E alguns projetos de lei que estão acontecendo para que sejam votados, extremamente nefastos em termos de direitos sociais. O objetivo da comissão também é rediscutir e apresentar propostas. Bacana isso. Então, temos vai ser bem grandioso. grandes expectativas, professor. Tô bem ansiosa para ver, participar, ir nesses congressos e até fazer cursos, né? Porque a gente, como perito, a gente tem que estar sempre envolvido com o direito, né? Senão a gente não sai do cálculo, né? É verdade. Mas para a gente finalizar, queria que tu falasse para nós, assim, o Dias e Paim, né? A advocacia. Então, tu realmente considera que tu atingiu o teu objetivo, está satisfeito, ou tu almeja o Dias e Paim maior ainda? Quais são os teus objetivos para o teu escritório? Eu diria para ti, Cláudia, que hoje eu sou uma pessoa realizada com o que eu faço. Coisa boa. Por isso que a gente diz assim, o que é o sucesso? É tu conseguir aquilo que tu quer. O professor, seja escola estadual, municipal, privada, que ele sente prazer e se sente feliz fazendo o que ele faz, ele é uma pessoa de sucesso. Verdade. Então o sucesso não está atrelado a dinheiro, a conquistas materiais, com bens, e sim com prazer naquilo que tu faz, tu te realizar naquilo que tu faz. Então hoje nós estamos plenamente realizados, temos uma equipe que nos ajuda muito, de colaboradores maravilhosos, temos uma clientela, graças a Deus, temos muito trabalho. Futuro, o nosso escritório ele pretende ser um dos maiores escritórios do Brasil, essa é a nossa meta, por isso que nós temos metas anuais, que elas se reduzem para semestrais, mensais e diárias. O que eu estou fazendo para atingir essas metas? Não temos pressa em atingir essas metas, nós não podemos perder o foco daquilo que nos levou até aqui. Claro. E o foco que nos levou até aqui, ele mostra que dentro do nosso planejamento as coisas estão em linha. Então temos uma perita maravilhosa também que nos ajuda muito, que aliás a perícia é fundamental para o advogado trabalhista, fundamental. Muitas tentativas de acordo, audiências de conciliação, quando tu chega com um cálculo de liquidação e tu vai negociar, tu tem parâmetros muito melhores para conseguir acordos melhores. Sim. Porque não fica de boca tu tentando negociar com o outro lado aquilo que tu acha que é direito teu. Não, tu torna científico o dado. Esse processo teve uma decisão do tribunal que teve um determinado desfecho e aquele desfecho ele é traduzido em números. E esses números, eles capacitam muito o advogado nessas audiências de conciliação. Ainda mais no período de pandemia, Sim. onde o advogado tem que analisar o contexto total, inclusive do seu cliente. Muitas vezes o teu cliente não tem nem o que comer. Então o advogado ele tem que levar isso em consideração e sempre eu ligo para os meus clientes para conversar antes de uma possibilidade de acordo. Apesar dele ter me dado a procuração para decidir por ele, quando tu divide, né, uma decisão, a pessoa se sente muito mais valorizada e feliz. Não tem dúvida. Então, pretendemos, né, seguir como estamos fazendo e estamos bem felizes, Cláudia. Que coisa boa. Não, e eu acho bem importante esse teu lado empreendedor, para o pessoal de casa saber, porque assim,
como o Paulo já disse, né, a gente é vizinho, né, estávamos, né, nessa pandemia, estamos ainda, e em nenhum momento o Paulo resolveu parar, nem ele e a sua equipe. Como eu disse, todos se cuidando, fazendo rodízio, muitos estavam em home office, e o Paulo resolveu até fazer uma organização do escritório, uma segunda obra, né? E eu também me coloco nessa, porque eu também resolvi investir no escritório, porque eu acho que é bem isso, a gente não pode parar, ficar amargurado, né, com uma coisa que é nível global, né? Então a gente não pode parar. A gente tem que continuar, e se a gente é empreendedor, que a gente vê que tu é assim sempre, né? E o importante dessa tua fala, com toda essa tua bagagem que tu veio do laboratório, como ele te ajudou no lado da advocacia, porque a gente vê muitos advogados que são meramente só advogados, sempre foram, né, na parte do direito, às vezes falta esse feeling, né, das metas, como cobrar, né? Como se relacionar com o cliente. Ou o cliente vem perguntar do processo e tu fica dando aula para o cliente. O cliente ele não fez faculdade de direito, ele, na verdade ele quer ganhar o processo. Sim. O como que tu vai fazer, na verdade tu enche ele de explicação e na verdade ele quer dizer assim, fica tranquilo que está dando bem. Exatamente. Então é importante o feedback, fomos bem na sentença ou não, a decisão do tribunal foi tanto, nós vamos recorrer para o Brasil ou não, mas não dar aula para o cliente. É importante saber o que falar para o cliente, né? Então, daqui a pouco até o cliente, muitas vezes ele tem o estudo dele não chega ao nível do direito, né? A maioria das vezes. Nem a área dele. E nem a área dele. Então, às vezes tu dá tanta informação que, né, até confunde, né? Mas então, Paulo, queria que tu desse as tuas palavras finais agora para os nossos empreendedores de casa, advogados, peritos, enfim, todas as profissões que nos assistem, e também deixar o teu contato, né, teu e-mail para quem quer saber mais do curso, sobre a comissão, até saber mais sobre o teu escritório, até te contratar, né, como advogado. Cláudia, nós estamos ainda no período de pandemia e nós não sabemos exatamente a extensão que essa doença vai causar nos impactos, né? Os impactos sobre os empregos, sobre os trabalhadores, eles são inegáveis. Os dados apontam que mais de 5 milhões de trabalhadores com carteira assinada foram impactados pela pandemia, seja porque perderam empregos, seja porque tiveram redução de jornada de salário, ou contrato suspenso por algum período, férias antecipadas, as pessoas foram impactadas. Milhares de empresas quebraram, milhões de desempregados, e empresas continuam quebrando, porque o programa de financiamento do governo ele é insuficiente e totalmente ineficaz para poder salvar empresas. Na verdade, deveria ter sido feito outras coisas, que também nesse momento não é nem o foco da nossa atenção, mas nós não sabemos até onde vai a extensão desse impacto. Então, o mais importante é que após, e a gente não sabe até onde vai o buraco, mas após as coisas estarem retomando, nós certamente vamos ter que reconstruir um país. Nós temos muito a ser feito, Cláudia. E passa por uma postura nova dos trabalhadores. E aí nós falamos inclusive dos advogados, dos empreendedores. Nós temos que nos tornar melhores. Nós temos que nos tornar mais qualificados. E não tem outra forma melhor de qualificação do que estudar. Seja em casa ou através de cursos, não há outro caminho a não ser o estudo. Nos tornarmos profissionais melhores, mais pontual, com peças mais bem elaboradas, a utilização de um perito, uma técnica de negociação melhor ou uma técnica jurídica melhor. Então nós precisamos nos tornarmos melhores para reconstruir o país. Isso é fundamental. Precisamos ser pessoas melhores. O brasileiro precisa ser mais honesto, precisa cultivar valores, a família. Muitas famílias estão se destruindo agora nessa pandemia. Então temos que nos tornar melhores para erguer esse país. Perfeito. Bom, deixa o teu contatinho final, teu e-mail. O contato @diazipaim, né, advogados.com.br. Na própria internet, Paulo Dias. Sim, no Instagram é Paulo Dias. Dias.advogados. Dias.advogados. Então tá. Então até mais um Time to Talk by LM, seu canal do empreendedorismo. Tchau, tchau.